Lá você fazia o quê? Lá eu fazia a mesma coisa, a mesma brokeragem que eu fazia, só que eu atendia, eu tinha um cliente, teoricamente, que eu arrumei, que era o BCN, que me dava produto para eu ligar para os outros bancos para oferecer. E não apenas ligar e perguntar, o que você precisa? Tá? Então eu sempre tinha alguma coisa na mão para oferecer. E aí eu fui aprendendo a fazer conta, perguntar, porque o BCN me dava uns prazos diferentes na época. E eu fui aprendendo a fazer conta, esse tipo de coisa, e Clio me deu muita força ali eu ter o BCN como cliente. E eu fiquei de 91 até 97 na correção, e a principal mudança foi que em 94, acho que abriu a BMF. E o meu chefe chegou e falou o seguinte, agora você vai também aprender a operar isso aqui. Eu comecei a ouvir o mercado de DI, porque naquela época a gente operava muito papel a termo, né? Então ia sair uma FIP, era muito mais alta, então tomava juro, vendia papel a termo, era um mercado muito dinâmico. Então eu comecei a aprender e falava, pô, esse DI aqui tem vendedor pra caramba, isso aqui não vai subir. Aí o Calu, né, que é hoje, até hoje a gente trabalha junto, ele falou, faz o seguinte, então fica com 100 contratos aí, por exemplo, hoje, começa a brincar. E isso aí acabou dando certo. Então a minha base de aprender a operar o day trade começou aí, em 94, quando eu peguei a BMF, e quando eu operava papel, que uma orelha eu ficava com o pregão e na outra orelha eu ficava trocando spread de papel. Para informar o BCN, quando ele ligasse, como é que está o papel tal? Eu sabia na ponta da língua e às vezes ele me perguntava, como é que está? Mais comprador ou vendedor? Puta, tá pesado, tá vendedor. Então tá, eu quero vender 50 mil, vende aí. Então eu criei uma intimidade com eles me ajudaram muito e eu acabei passando um pouco do que eu sentia para o cliente. E às vezes eu acertava, acho que eu acertava mais do que eu errava. E aí a grande clique foi nesse movimento aí de aprender a operar BMF. Foi aí que você percebeu que que você gostava de operar, Sim, efetivamente. foi exatamente aí nesse período. E aí em 97 encerra seu trajeto lá e você vai para onde? Aí o que aconteceu? Em 96 para 97, a correção, o Banco Sistema meio que incorporou a correção. Então eu fui para o Banco Sistema para fazer a tesouraria do banco. Para tomar posição própria, esse tipo de coisa. Só que isso durou 2, 3 meses, porque teve a crise da Ásia. E a crise da Ásia arrastou o BCN, arrastou o sistema, arrastou N bancos. E aquilo ali foi uma grande escola para mim. Foi ali que eu aprendi. Juro longo no Brasil você não dá, juro é feito para tomar. E quando você aposta contra, você ganha um infinito. Porque não tem o mercado, quando pede parâmetro, não tem preço. E quando você aposta a favor, geralmente tem o piso, você sabe quanto você vai ganhar, o teu ganho é limitado. E quando vem a tempestade, a perda é infinita. Então aquilo ali me deu muita bagagem pro meu dia a dia. Então vou contar um caso aqui para vocês. No dia da desvalorização cambial na Ásia, o mercado começou a ter problema na Tailândia, mudou a banda, abriu a banda, que né, a gente tinha câmbio fixo, e todo mundo vendia o dólar, porque o juro era 20%, você ganhava o carrego. Só quando mudou, foi numa quinta, na sexta também piorou lá o câmbio. No Brasil, aqui na segunda-feira, o dólar abriu com desvalorização no teto, tipo 7%. E a gente estava vendido em dólar. Teoricamente, o banco quebrou. Aí recebeu a ordem, tem que zerar a posição. Beleza, vamos zerar. Conclusão, no meio do dia, depois das 10, 11 horas, o Banco Central, que tinha um horário, acho que 2 horas também do Fed, o Fed atuou, deu liquidez para o mercado, o Banco Central atuou, deu liquidez aqui. O que aconteceu no final do dia? A desvalorização que abriu com 7 terminou com 0. Então, isso aí foi outra lição que eu aprendi. Quando tem uma tempestade dessa, não adianta... O pregão é muito longo.
Então, se você tomar uma atitude num momento que você está na encruzilhada de você estopar toda a posição, se aconteceu o que aconteceu aí durante o dia, você não está mais vivo, você já morreu. Caramba, então nesse dia, se não tivesse feito nada, não teria dado cagada.